Eu sinceramente, eu estou envergonhado de falar uma palavrinha aqui para vocês que está sendo muito usada aí na internet. Paciência. Boa noite aí a todos os santistas. Rodrigão diretamente da base e com mais um pós-jogo aí para vocês. 4. E é o seguinte, mano. Vou soltar umas palavras aqui, você concordando aí ou não. Mas só que eu sou um torcedor e eu tenho uma visão do futebol. Por que eu sou o único cara que tem uma voz no YouTube que estava querendo uma continuidade do trabalho do Cuca? Porque a gente não ia passar por isso. É culpa do nosso treinador? Obviamente que não. Nosso treinador, ele não conhece o nosso elenco. Ele é um cara estrangeiro, ele não conhece a história do Santos Futebol Clube. E aí, senhores, vocês vão me pedir essa palavra. A gente vai precisar ter muita paciência. Mas só que eu não queria passar por esse momento de reconstrução, ou seja, começar do zero novamente. Eu não queria isso. Como eu sempre falei para vocês aqui no canal, o trabalho do Cuca era bom e de repente poderia ficar melhor. E aí, mano, tem muita gente aí, muito santista, falando que o Cuca foi Judas e tal. Mas será que a gente ofereceu uma proposta aí para o Cuca? Para tentar aí segurá-lo na Vila Belmiro? Acredito que não. Ou seja, tenho certeza que não. É culpa do Ariel Holan? Não. Somos um time em reconstrução. E a palavra que você vai querer ouvir é paciência. Paciência. Paciência, paciência e paciência. Para você que está aí do outro lado, você acha normal a gente tomar 4-0 do São Paulo? Eu tenho certeza que não. Mas eu sempre defendendo aqui a continuidade do trabalho do Cuca à frente do Santos. Porque o Cuca, ele não é um gênio, a gente sabe. Ele é um treinador que, na moral, rapaziada, ele tinha o nosso time na mão. E eu não queria passar por isso novamente, começar do zero. Não, do zero não. Menos 50. Porque é assim que a gente deu o start. Menos 50, menos 100. Se é que vocês estão aí me entendendo. Falando um pouco do jogo para vocês e sobre a escalação. O nosso treinador ainda não conhece os nossos atletas. Escalou o Luiz Felipe hoje. Um jogador que recebeu uma proposta aí da Chapecoense. E aí, rejeitou. O Santos queria emprestá-lo e ele falou, não, eu quero ficar no Santos Futebol Clube. E aí, vai uma pergunta aí para ele. Ficar para quê? Se não está vivendo um bom momento. Porque com essa partida de hoje, com todo respeito ao Luiz Felipe, e a pessoa dele deve ser um cara legal, eu não conheço. Mas com o futebol que ele apresentou hoje, ele não joga mais. E agora falando para vocês sobre a mudança no nosso gol. A gente sabe, o John psicologicamente ficou muito mal com aquele lance que a gente tomou aquele gol do Palmeiras no finalzinho, na final da Libertadores.
E aí o João estava como titular, estava bem. Mas aí mudou a mentalidade, mudou o treinador e deu uma oportunidade para o John. Mas só que o John ainda apresenta algumas falhas que precisam ser trabalhadas. No futebol as coisas acontecem aí muito rápido. E eu vou criticar o John aqui? Jamais. Menino da vila. Mas só que precisa urgentemente pegar uma experiência. E o João estava no melhor momento. Eu soltei uma publicação no Instagram faz 2 dias, porque estava vendo os bastidores do Santos Futebol Clube, o Ariel Holan testando o Alisson na zaga. Estava vendo que o Kaique tinha feito uma ótima partida e ele querendo escalar o Luiz Felipe, tentando aí de repente dar uma oportunidade para a experiência e tal. Mas olha aí a experiência. Quem tem que jogar é quem está melhor. E aí, nação santista, é o seguinte, vamos começar lá atrás. Enfrentamos o Bahia fora de casa e perdemos por 2-0, mas sabíamos que o nosso treinador estava fazendo ali algumas experiências. Marcelo Fernandes ali comandando o time, mas Ariel Holan já contratado. E aí, cara, não dá pra gente chegar e analisar, não. Uma experiência legal, porque surgiram alguns meninos ali que são promissores. Falando para vocês um pouco do Pirani, é um jogador promissor. E aí veio o jogo contra o Santo André. Fizemos uma excelente partida? Não. Mas os meninos na vontade, cara, fez um jogo que deu um pouco de esperança aí no trabalho. E aí me vem o jogo contra a Ferroviária em casa. O Crespo é melhor que o Ariel Holan? Cara, acredito que não. Mas o Crespo deu um ânimo nos jogadores do São Paulo diferenciado. Isto é inegável. E aí sabe o que a gente estava fazendo? Estávamos testando ali a molecada. Alguns dos nossos titulares estavam tirando alguns dias de férias. E aí fizemos um jogo horroroso. Mas só que esse jogo era um clássico. E é muito pesado a gente perder de 4-0 do São Paulo. Com todo o respeito à instituição, mas é muito pesado, é muita coisa. Ou seja, o Santos, em hipótese alguma, pode perder de 4-0 do São Paulo, em hipótese alguma. Que a gente entrasse para empatar, porque a gente estava jogando fora de casa. Vocês estão felizes aí de tomar 4-0 do São Paulo? E como vai ficar a nossa confiança agora? Porque a gente só tem moleque. Eu tinha soltado para vocês primeiras impressões do Ariel Holan. Espetacular. É um cara que tem ótimas ideias. É um cara que pode agregar muito no futuro do Santos Futebol Clube. Mas só que é o seguinte, ele está no começo do trabalho e não é culpa dele. Mas eu não queria passar por isso novamente, de começar um trabalho do menos 300, menos 500. Trabalho que está sendo iniciado do zero. E infelizmente não é culpa dele. Ele não conhece o Luiz Felipe, ele não conhece o nosso elenco.
E se eu estou puto por causa do resultado, não estou. Mas jamais esperaria um resultado aí tão elástico. Inclusive, soltando para vocês, no primeiro gol do São Paulo, uma falha ali do Sandro. O Sandro perdido ali dentro da área. O jogador do São Paulo invadiu, ele não conseguiu acompanhar. E aí, o menino fez o gol de cabeça. Porém, o Sandro é lateral direito. Pelo menos quando eu jogava bola, o cara vai bater o escanteio, é o lateral esquerdo colado na primeira trave e o lateral direito colado na segunda trave. E quem deveria estar fazendo a marcação ali, provavelmente um zagueiro ou um volante. Não era o nosso lateral que estava fora da área correndo atrás do marcador. Já começa por aí. E aí me vem o segundo gol. Mais uma jogada em cima do nosso menino Sandro ali. Luciano bate cruzado e aí bate no Alisson ali e acaba entrando. Acho que foi o Alisson. E aí é o seguinte, eu vou culpar o menino? Não, cara. Não tem como culpar. Os meninos subiram para o profissional agora. E aí o que eu vou chegar aqui e vou falar? Absolutamente nada. Mas só que é o peso de você vestir a camisa do profissional do Santos Futebol Clube. A torcida não quer saber, velho. A torcida não quer saber. Porque 4-0, meu irmão, não dá. Não dá para aceitar. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o terceiro gol, o gol do Pablo. O que o John está fazendo adiantado neste lance? Gostaria muito que vocês me explicassem, porque se eu tivesse no gol, eu estaria na linha ali, esperando. Eu não daria a oportunidade do Pablo bater aquela bola por cima. Eu não daria. O que o John estava fazendo adiantado? E aí, estava vendo aqui a torcida inteira inflamada com o Vladimir. Inflamada. Não, que o Vladimir não merece vestir a camisa do Santos, que o Vladimir é isso, que o Vladimir é aquilo. Às vezes, mano, falha. Normal o jogador falhar. Mas a situação aqui é o seguinte. Temos que aprender com os nossos erros. E vamos falar um pouquinho, né? Vamos esquecer dessa história do Vladimir, né? Que é um jogador que não serve para o Santos Futebol Clube. Cara, eu não vou nem dar opinião, porque eu não tenho força para isso. Mas o Vladimir é o nosso terceiro goleiro. E aí foi massacrado, né? Tomou um gol ali, menino da Ferroviária, numa trama. Uma trama ali, a Ferroviária envolveu praticamente o nosso time inteiro. E aí tomou um gol ali e foi crucificado. Agora, será que vão crucificar o John? Eu tenho certeza que não. E a gente não pode crucificar. Não pode, mano. Vladimir, rapaziada. Nosso terceiro goleiro. De repente a gente está querendo uma atuação dele. E, cara, foge um pouco do momento que ele está vivendo. Ou eu estou errado? Ou o nosso terceiro goleiro tem que fazer uma partida como se fosse o Neuer? Não, cara. É por isso que ele é terceiro goleiro.
E agora vamos comentar um pouquinho sobre o quarto gol do São Paulo. Uma batida de esquerda ali do Tietê na gaveta. Cara, eu não vou colocar o lance aqui para vocês porque acredito que vocês viram o lance. Nem preciso colocar. Mas enfim, o John não fez uma boa partida. Porém, John, é o seguinte, mano, trabalha, mas tem que trabalhar na deficiência. Você é um bom goleiro, mas tem que trabalhar na deficiência. Você está com algumas dificuldades ao sair do gol. Não sabe se vai, se vem. Quando for, vai, mano. E se for para ficar, tem que ficar. Não existe, o goleiro não pode ter meio termo, não existe isso. O goleiro ou ele sai ou ele não sai. Então, cara, vamos trabalhar a sua deficiência, porque eu vou estar aqui no apoio. Porque você, mano, você é um cara legal demais. É um goleiraço, mas você precisa pegar uma casca, é super normal. Como o João também. Agora, eu fico muito triste, mano, da gente querer crucificar um goleiro aí, que nem o Vladimir, que é o nosso terceiro goleiro. A gente sabe que ele não vai atuar na temporada. E aí a gente quer massacrar o cara, tá ligado? Sendo que os nossos goleiros, o João e o John, também falham. Acontece de falhar. Mas só que eu tenho certeza que com o John, com o JP, a galera pega mais leve. Mas me estendi demais falando aqui sobre os nossos goleiros. Vamos comentar um pouquinho sobre a nossa zaga. Luiz Felipe, cara, sem comentários. A partida bizonha. Falando do Luan, estava vindo muito bem, mas essa partida também não fez uma boa partida. Vamos falar do Felipe Jonathan. Estava aqui, mano, ansioso, tá ligado? Pra gente ver o nosso time titular, pra ver como que a gente ia se comportar. Mas pelo segundo tempo que a gente fez, cara, a gente precisa trabalhar bastante. Vamos falar ali do nosso meio de campo. Nosso meio de campo se comportou muito bem no primeiro tempo. E aí é o seguinte, mas só que no primeiro tempo não teve jogo. Era só bumba meu boi pra cá e bumba meu boi pra lá. No segundo a gente tomou um baile. O Alisson, o Sandri. E são jogadores que estão retornando agora para o time. E aí é o seguinte, a gente ainda precisa ter paciência. Vamos ter que assimilar as ideias aí do argentino para encaixar um novo time. E era isso que eu não queria. Jean ganhou mais uma oportunidade no meio de campo e para mim, mais uma vez, não jogou nada. Falando do nosso ataque. Mano, o Brunão brigando demais. O Soteldo ali, mano. Infelizmente, com aquele campo ali encharcado, cara, uma dificuldade tremenda. Não tem nem como a gente falar nada. Lucas Braga na mesma situação. Mas o recado que eu deixo para vocês aqui, senhores. Eu fui o único cara que levantou uma voz aqui pra gente contratar um treinador brasileiro. E aí, tenho certeza, vocês vão falar, não, mas você tá pegando no pé do cara. Não, cara, não é isso. Não é. Eu só acho que quando a gente traz um cara estrangeiro pra cá, um cara que não conhece a filosofia e a forma da gente jogar, a gente praticamente tem que passar por um período de adaptação. E era isso que eu não queria, sabe por quê? Porque o nosso calendário está a milhão. E terça-feira tem pré-Libertadores pra gente jogar. E aí, meu irmão,
Só Deus na nossa vida. Só Deus. E aí é o seguinte. Agora vamos rezar. E vocês aí que tenham paciência. Tava todo mundo empolgado, né, mano? Com o estrangeiro e tal. Paciência é importante, lógico. Mas em hipótese alguma a gente pode tomar conta do São Paulo. Em hipótese alguma. Eu tenho certeza que se fosse o Marcelo Fernandes hoje, a gente não tomaria 4. Mas só que a palavra que fica é, vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência no trabalho. Mano, tava olhando aqui, 23 minutos de vídeo, tá ligado, mano? Já tô putaço. Só que, deixa pra lá, mano. Deixa pra lá. Me esfriar a cabeça. Amanhã a gente dá uma analisada melhor no que foi esse Santos e São Paulo. Porque eu não sei se eu estou ficando louco, mano. Mas infelizmente, no papel, maravilhoso. Dentro de campo, a gente vai ter que ter muita paciência.